na palavra. Senhor, nós te agradecemos por nos reunir juntos. E como Maria, nós queremos assentar aos pés do Senhor para ouvir o seu falar. Amém. Nós queremos ser trabalhados pelo Senhor na tua palavra. Deus, misericórdia conosco, nos dê a tua graça, porque o Senhor é manso e humilde, e quer nos orientar, Senhor, acerca de todas as tuas vontades. Amém. Queremos achar descanso para nossas almas. Amém. Nossa, obrigado por essa casa e por cada um dos irmãos que puderam estar aqui. Nós entregamos esse tempo nas tuas mãos. Amém. Em nome de Jesus, para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma alegria grande, minha e da Miriam, e também da Cintia, estarmos com vocês mais uma vez, né? E a gente crê que o Senhor está com o seu grande amor, com a sua graça, está trabalhando com os irmãos. Então, nós temos orado nesse tempo, né? Como servir, como cooperar com o Senhor. E hoje nós queremos falar um pouco sobre a edificação da casa do Senhor, mas de maneira assim, com a graça de Deus, tentar ser simples, né? Para a gente tocar naqueles pontos que o Senhor conhece a necessidade dos irmãos, que nós não conhecemos profundamente, mas nós confiamos que o Espírito Santo está conosco. Amém? Eu acho que todos nós nos lembramos que Jesus falou assim: eu edificarei a minha igreja. Ok? Amém? Então, por um lado, o Senhor falou que Ele edificaria a sua igreja. Isso é uma responsabilidade dEle. Mas, por outro lado, em várias passagens do Novo Testamento, Ele nos chama para edificar com Ele. E isso mostra algo maravilhoso. Somente o Senhor edifica a casa. Mas como Ele edifica? Ele edifica através de nós. Ele edifica quando cada um de nós nos colocamos para colaborar com Ele. Então não somos nós sozinhos que faremos as coisas, mas também não é o Senhor sozinho que faz as coisas. Porque agora a obra de Deus é Deus no homem. É Deus trabalhando no homem e através do homem. A nossa tendência é jogar a responsabilidade para o Senhor, achando que Ele vai fazer as coisas sem nós. Mas não, Ele faz uma obra em nós e através de nós. Isso realmente nos leva a ter um coração grato a Deus e mais atentos, porque Ele quer contar conosco para a edificação da sua casa. Então nós vamos pegar umas passagens do Velho Testamento que possam nos ajudar a entender o caminho do Senhor em relação a isso. Primeiro nós vamos em Êxodo, porque ali tem um princípio, alguns princípios que nos ajudam. Êxodo 25. Tudo que o Senhor falou no Velho Testamento, os ensinos do Senhor foram ilustrações, tipologias, exemplos do que Ele faria no Novo Testamento, né? Então, enquanto aqui é um templo literal, era só uma figura do verdadeiro templo que é a igreja hoje, formada por homens e mulheres que são salvos, ou seja, somos nós pela graça de Deus, né? Êxodo 25, o verso 8: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O Senhor está falando que o seu povo faria um santuário. Para quê? Para que Ele pudesse habitar no meio deles. Então aqui, de começo, a gente vê assim: Deus quer habitar no meio do seu povo. A sua presença com o seu povo é o ponto alto da sua obra. Porque Deus já habita nos céus.
mas Ele quer habitar no seu povo. Ele quer que o seu povo seja uma casa. Então, se o seu povo vai colaborar com Ele, Deus fala o seguinte: eu quero um santuário. Eu não quero um prédio. Prédios já tem muitos. Babilônia, no Egito tem muitos prédios. Eu não quero um prédio. Eu não quero uma religião. Eu quero um santuário. E esse santuário é formado por pessoas juntos. Santuário, ele dá aquela ideia de um lugar santo. Não que Deus espera que sejamos perfeitos, mas Ele espera que sejamos um povo separado. Um povo que tem um coração voltado para o Senhor. Então, irmãos, se vamos colaborar com o Senhor, primeira coisa, Deus quer que sejamos juntos um santuário. Um lugar separado para Ele, para que Ele possa habitar no nosso meio. Bom, nós queremos colaborar com o Senhor. E aí no verso 1, Deus fala a Moisés: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. Ele está falando, irmãos, a todo o povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eram cerca de 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Então o Senhor está dando uma palavra geral: fala a toda a casa de Israel. O chamado do Senhor não é para um homem especial, mas é para todos os seus filhos. Fala a todo o povo de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. O chamado é para todo o povo, mas de quem Moisés deveria receber a oferta? Deus falou aí de quem é. O homem com o coração se mover para isso. O chamado é para todo o povo, ok? Isso é graça, né? Mas de quem Moisés deveria receber a contribuição? Todo homem cujo coração mover para isso. Então, irmãos, aqui nós temos um princípio. Às vezes nós achamos que todo mundo vai colaborar. Você tem que juntar muita gente. Claro que Deus quer que seja todo o seu povo, mas temos um princípio: Deus só conta com aqueles que tiverem um coração voluntário. Nada pode ser por obrigação. Você não vai fazer as coisas para o homem. Se você vai servir, você tem que servir ao Senhor. Se você vai esperar reconhecimento, você tem que esperar o reconhecimento de quem? Do Senhor. Nós, quando começamos a servir, como nós precisamos aprender? Porque a nossa tendência é esperar que as pessoas reconheçam. E às vezes nós reclamamos muito, porque nós estamos servindo de uma forma errada. Nós precisamos servir, mesmo que sirvam as pessoas, nós estamos servindo ao Senhor. E a única maneira de você fazer isso com alegria, com graça, é se o seu coração se consagrou ao Senhor. Então será um grande privilégio fazermos as coisas para o Senhor. Você recebe os irmãos na sua casa. Se os seus olhos realmente forem abertos, você estará recebendo o próprio Senhor. Amém. Não apenas homens. E aí surge uma pergunta: você serviria ao Senhor da mesma maneira que você serve os irmãos quando vem à sua casa? Ou quando a gente vai fazer as coisas? Se os nossos olhos forem abertos, nós vamos servir os irmãos com honra, com dignidade, fazer o melhor. Mas se formos apenas fazer as coisas exteriormente porque alguém pediu ou porque é uma obrigação, então nós vamos fazer com o coração triste e sobrecarregado. Então Deus fala: olha, eu desejo que todo o povo coopere. Mas Moisés, eu já sei como é o homem. Então você conte com aqueles cujo coração se mover voluntariamente. O primeiro ponto, irmãos, é que nós precisamos realmente desejar, se apresentar, se colocar,
para servir o Senhor. O Senhor só conta com aqueles cujo coração se mover voluntariamente, e nós também só podemos contar com essas pessoas. Amém? Dele recebereis a minha oferta. Bom, e digamos assim, eu quero colaborar e o meu coração se moveu para isso. E aí agora você vai trazer a sua contribuição. E você acha que pode trazer uma contribuição como você quer. Digamos, eu quero fazer isso na comunhão porque eu gosto de fazer isso, mas eu não quero fazer aquilo. Contribuição que ele está falando aqui não é dinheiro, mas ele está falando da própria vida, do serviço, daquilo que nós vamos apresentar ao Senhor. E aí nós vamos encontrar uma outra coisa, irmãos. Que na sua casa você tem liberdade de fazer como você quer. Mas na casa de Deus você não tem. Porque senão vai deixar de ser a casa de Deus e vai passar a ser a sua casa. Eu me lembro que nós recebemos uma pessoa muito querida na nossa casa uma vez, para passar uns dias lá, e às vezes a gente acordava de manhã, os móveis estavam mudados, né? O sofá de um lado, a mesa do outro. A pessoa queria agradar, ela achava que ficaria muito melhor assim, e isso incomodou. E eu tive que sentar com essa pessoa e falar: nós recebemos você como alguém da casa. Você pode desfrutar de toda a casa. Só que você tem que lembrar de uma coisa: a casa tem governo. E no tocante às decisões da casa, você não pode fazer o que você quer. Senão passa a ser a sua casa. Você pode até sugerir, você pode se colocar para ajudar, mas você não pode controlar. E às vezes nós queremos fazer assim com a casa do Senhor, irmãos. Nós temos um problema grande, que nós queremos servir, mas nós queremos servir do nosso jeito. E nós queremos que todo mundo faça do jeito que a gente quer. Então nós vamos precisar ser tratados. Porque a nossa opinião é muito forte, o nosso ego é muito forte, a nossa alma é muito agitada. E o Senhor vai ter que trabalhar conosco. Eu quero que você contribua, e que bom que você abriu o seu coração para colaborar. Mas como a casa de Deus não é algo além de nós ou exteriormente a nós, mas somos nós mesmos, Deus vai ter que fazer uma obra em nós. Enquanto a gente serve, Ele trata conosco. Então ele vai falar assim: olha, esta é a oferta, verso 3, que dele recebereis. É essa a oferta. Primeiro, qual é o primeiro que está na Bíblia? Ouro. Sabe o que ouro representa na Bíblia? A natureza de Deus. Então assim, quando você for servir, a sua opinião não serve para nada. Ixi. Vamos ter que começar a mudar a nossa oração. Senhor, me ajuda a não atrapalhar a tua obra. Porque, irmãos, olha, nós gostamos de dar opinião. Eu acho que tem que fazer assim. Ah, não, eu penso que se fosse eu, né, esse é o problema. Precisamos ir diante do Senhor, falar: Senhor, seja feito como Jesus orou, a tua vontade, não conforme a minha ou a nossa vontade. Nós precisamos ir diante do Senhor, porque nós vamos precisar receber dele, e ele nos deu, e ele nos dá, aquela parte, aquela porção que ele quer que a gente contribua. E às vezes o que Deus tem para você fazer não é o que você quer fazer. Infelizmente quase sempre é assim, né? Mas ele vai falar: em primeiro lugar, eu quero ouro, que ouro representa Deus. O que nós temos do Senhor em nós, é isso que o Senhor quer que a gente apresente aos irmãos. Segundo, prata. Prata fala da redenção. Jesus foi traído por 30 moedas de prata, e prata na Bíblia fala de redenção. Se você vai servir os irmãos, se nós vamos colaborar para que Deus tenha uma casa em Joinville, que a obra dele continue aqui,
temos que nos lembrar da redenção. Qual foi o preço que o Senhor pagou por cada um de nós? Foi o seu sangue. Ele nos amou de tal maneira que Ele morreu por nós. Então Ele não abriu mão de nenhum de nós. De Gênesis a Apocalipse tem um fio de prata em todos os assuntos da Bíblia que passam por ali. E isso representa a redenção. Isso representa a graça de Deus, o amor de Deus naquela cruz. Quando formos servir, nós temos que nos lembrar dessa redenção. Por dois motivos. Primeiro, para nos lembrar que fomos comprados. Nós não merecemos. Isso é um fundamento. Nenhum de nós merecemos nada. Segundo, você não pode menosprezar as pessoas. Você tem que ter cuidado para quando você for servir, você não ferir as pessoas. Às vezes, irmão, nós temos um desejo assim, pô, melhor que aquela pessoa não venha mais. Ah, porque ela dá trabalho, ela é inadequada, Deus vai nos colocar numa casa e as pessoas que Ele vai colocar do nosso lado para servir, provavelmente são aquelas pessoas que a gente não queria que estivesse do nosso lado. É mais ou menos como um casamento. Talvez não seja a questão de vocês aqui, mas por onde eu viajo, às vezes eu encontro casais com dúvidas. Irmão, será que eu casei com a mulher certa? Porque ela pensa totalmente ao contrário. Ou tem coisas diferentes, e a mulher é a mesma coisa. E aí a gente tem que compartilhar que, de maneira assim, graciosa, a igreja e o casamento, ainda que são bênção de Deus, elas também são armadilha de Deus para nós. Porque você entra achando que vai ser feliz, você entra. E depois você vai ver que é uma armadilha. Você entrou no casamento para ser transformado, quebrantado. Então às vezes é tudo ao contrário. E a gente acha que casou com a pessoa errada, mas não é. Você casou com a pessoa exatamente certa, que o Senhor preparou, porque Ele quer a nossa transformação. Amém. Os filhos são a mesma coisa. Será que os filhos vieram de Deus? Será que a gente não deveria esperar? Veio tão rápido, ou demorou demais? Não deveria ser só um ou dois, mas vieram três. Enfim, irmãos, nós, infelizmente, casamos para ser feliz. E aí o homem quer que a mulher seja escrava dele, porque ele é a base do casamento, ele tem que ser feliz. Ou a mulher casou para ser feliz, então ela vai ver no homem o objeto da sua felicidade. Até a gente entender que casamento é para a glória de Deus e não para a felicidade humana. E que o homem só é feliz e a mulher só é feliz quando nós passamos a querer e a desejar a felicidade de Deus no nosso casamento. Amém. Amém. Se Deus estiver feliz conosco, nós seremos felizes. Porque a felicidade humana é a extensão da felicidade de Deus. Você faz Deus feliz e essa felicidade extravasa até o nosso coração e nós então passamos a ser pessoas felizes também. Mas se a gente casa e deixa Deus do lado de fora, seremos infelizes, porque só pode haver felicidade se o casamento estiver debaixo do senhorio do Senhor e a mulher ama o marido e serve o marido e os filhos servindo ao Senhor, fazendo para a glória do Senhor e não para o homem em si. E o homem faz todas as coisas para honrar o Senhor. E aí nós temos graça e Deus cuida das coisas. Assim também é a vida da igreja. Amém. Você procura uma igreja perfeita. Se você achar, você vai estragar ela. Mas não tem. Então Deus nos coloca no meio de pessoas que Ele quer nos edificar juntos. E isso é possível quando cada um de nós nos rendemos ao Senhor e aceitamos ser transformados. Não cria uma expectativa muito grande nas pessoas, mas cria uma grande expectativa de que temos uma oportunidade de conhecer o Senhor juntos. Amém. No meio da diversidade, que nós somos diferentes, no meio da diferença de pensamento, de costume, de ensino, de dons, de doutrina. E nós vamos aproveitar cada coisa para conhecer o Senhor, no lugar de reclamar.
Então lembre que a prata, ela fala da redenção, daquele grande sacrifício. Somos salvos pela graça de Deus. Se não for pela redenção, irmão, não temos nada. Nunca poderemos nos esquecer que éramos pecadores, condenados ao castigo eterno. E Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho e nos colocou dentro dessa casa, que é o corpo de Cristo. Então agora ele fala de ouro, prata, e ele também fala de bronze, porque bronze fala de disciplina. O bronze fala do juízo. Nós temos graça, mas nós também temos governo de Deus. Nós somos salvos pela graça, mas somos salvos pela graça para estarmos debaixo do governo de Deus. Tudo que Deus fez é pela graça. Mas a graça é uma capacitação para nos submeter ao governo de Deus. A graça não é uma licença para o homem viver como ele quer. A graça é uma capacitação para fazermos o que Deus quer. Então, o bronze fala da disciplina. O bronze fala do juízo. O bronze fala do governo de Deus. Nós vamos servir com o que Deus nos dá, que é o ouro, baseado no sacrifício do Senhor, mas precisamos estar de disciplina, debaixo de disciplina, não podemos estar soltos, né? As nossas motivações, o nosso serviço tem que ser purificado pelo juízo de Deus na palavra. Talvez o que a gente faça esteja muito bom, mas está matando os irmãos, porque ele não passa pela disciplina, ele não passa pela correção. Nós vamos precisar servir a Deus, mas ajustado uns com os outros. E ele vai falar de outros materiais, que é o estofo azul, que fala da vida celestial, né? E aí no verso 8 ele vai dizer: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. Ou seja, Deus mostrou a Moisés o modelo do tabernáculo e o modelo de como Deus queria que cada utensílio, cada móvel, cada serviço fosse feito. Nada poderia ser feito de qualquer maneira. Amém? Então precisamos voltar para a palavra para ver como que Deus quer. Ele quer que eu sirva? Sim. Mas não é da minha humanidade caída. Ele me deu graça. E agora quando eu vou servir, Ele quer um coração de amor. Ele quer que cada um faça o melhor. E quando formos servir com esse coração, nós vamos ver que Ele nos deu o que Ele espera de nós. Faraó queria que o povo fizesse tijolo, mas ele tirou a palha. Ele exigiu uma coisa que o homem não tinha condição de dar com alegria. Mas Deus não é assim. Deus pede a nós uma coisa que Ele já nos deu. Ele colocou o ouro na terra, a prata e as pedras preciosas. Tudo que Ele quer que a gente sirva, Ele já colocou em nós, pelo Espírito Santo e pela Sua palavra. Agora nós temos que ter comunhão com Deus. Lá em Laodiceia, a igreja de Laodiceia, no livro de Apocalipse 13, ele fala que a igreja de Laodiceia se achava rica, farta, que não precisava de coisa alguma. E o Senhor falou que ela era pobre, cega, nua e miserável. E Ele pede que eles comprassem colírio para os olhos serem abertos, mas também pede para eles comprarem ouro refinado pelo fogo. Quer dizer que tem um preço, tem uma consagração, tem uma entrega que Deus espera que a gente faça para desfrutar desses privilégios que Ele já nos deu. As coisas não vão poder ser feitas de qualquer maneira. Amém? E aí tem um modelo. Devemos nos perguntar, né? Mas o que a palavra fala? E o que Deus fala sobre isso? Qual é o modelo do Senhor na palavra? Certa vez, eu acho que os irmãos se lembram,
que Davi estava trazendo a arca da terra dos filisteus. E os irmãos estavam muito felizes, dançando. E eles colocaram a arca sobre carro de boi. Num determinado momento, os bois tropeçaram. E a arca ia caindo. Alguém lembra o que aconteceu? Uzá foi segurar a arca. E o que aconteceu com ele? Morreu. Olha, mas era um avivamento. O povo estava dançando, parecia que Deus estava provando aquilo tudo. E o juízo de Deus irrompeu sobre Uzá e ele morreu. E agora surgiu um drama. É a vontade de Deus que venhamos trazer a arca da presença do Senhor para a terra de Israel? Sim, claro que é a vontade de Deus. Mas Davi fez uma pergunta muito sábia. Como traremos a arca de Deus? Como? E sabe o que ele descobriu? Foi examinar as Escrituras e ele descobriu que a arca de Deus só pode ser trazida sobre os ombros dos levitas. E agora Deus novamente permite e Davi traz a arca sobre os ombros dos levitas. E então houve a aprovação de Deus. A vontade de Deus é que traga a arca. Mas como vamos trazer, que é a pergunta. Uma coisa é você querer servir. E outra coisa é como servir. Amém, queridos? Amém. Então a vontade nossa é boa em servir. Quase sempre é. Mas como é que nós precisamos fazer essa pergunta? Porque aí nós precisamos que o nosso coração seja purificado. A nossa motivação seja purificada. E a gente servir como Deus quer, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Outra vez a arca de Deus estava vindo novamente. E aí chegou em determinado lugar. E alguns do povo de Deus viram a arca ali sobre carro de boi. Pegaram as vacas, mataram. Pegaram o carro de boi, levantaram um holocausto, um altar, e tacaram fogo ali e sacrificaram as vacas sobre o altar que eles fizeram do carro de boi. E depois, sabe o que fizeram? Abriram a arca e olharam o que estava dentro. Você lembra o que aconteceu? Morreram 70 homens. Novamente, a ira de Deus se acendeu. E aí tiveram que esperar Samuel chegar para eles terem orientação de como deveriam servir. Então, irmãos, tem que ter muito cuidado com a empolgação. Não pode fazer as coisas de qualquer maneira. Porque tudo na casa do Senhor tem princípio. Claro que quando a gente é criança, o Senhor tem misericórdia de nós, né? Mas Ele precisa ir nos amadurecendo e às vezes Ele nos corrige. E às vezes, se a gente insiste no erro, Ele vai corrigir a gente com mais dureza. Mas nós não podemos ser meninos pro resto da vida, né? Então a pergunta é como? Deus quer uma casa, essa casa somos nós, em Cristo, não fora de Cristo. Não podemos falar, nós somos a casa de Deus, se a gente está de qualquer maneira. Não. A casa de Deus é Cristo, e se Cristo está em nós, estamos submissos a Ele, então podemos falar que somos a casa de Deus. E agora todos nós somos chamados para servir, mas temos que servir com aquela porção que Ele nos deu, na base da redenção e debaixo da disciplina. E aí, quando cada um passa a servir, irmãos, a igreja começa a ser edificada. E aí tem mais uma passagem muito interessante para esse momento, porque toda a Bíblia é interessante. Em Deuteronômio, capítulo 22. O verso 8
Na verdade, podemos ler o verso 6, é um capítulo cheio de princípio, né? Mas eu quero mostrar um cuidado do Senhor aqui no verso 6. Deuteronômio 22, verso 6. Se de caminho encontrar algum ninho de passarinho, de ave, em alguma árvore ou no chão com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos, ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Que coisa, né? Deus está orientando como a gente vai lidar com os passarinhos. E se você tratar errado os passarinhos, você vai ter que se ver como o criador dos passarinhos. Os passarinhos são pequenininhos, mas o criador... Isso mostra que Deus tem um cuidado com todas as coisas. Amém. Deixarás ir livremente a mãe, e os filhotes tomarás para ti, porque a mãe precisa reproduzir, para que te vá bem e prolongue os teus dias. Então você pode morrer cedo se você não cuidar bem dos bichinhos. É isso que está falando aqui, não sou eu. Quando edificares uma casa nova, o que Deus está falando? Se eu tenho tanto cuidado com os bichinhos, agora imagine com a casa. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Meu Deus, que sabedoria! Quando edificar uma casa nova, e nós podemos usar esse texto com liberdade e temor para falar da vida da igreja de uma forma nova numa cidade. Irmãos que estão se reunindo, irmãos que estão se aproximando, irmãos que estão querendo serem edificados como casa de Deus e não como um sistema denominacional, como uma instituição, que querem se congregar em nome do Senhor. Pessoas que estão cansadas, né, de um ambiente onde as coisas não são de acordo com a palavra. Querem encontrar realmente um ambiente onde nós possamos servir o Senhor de maneira mais conforme a sua palavra. Então ele diz assim: quando edificares uma casa nova. Lembra-se que não pode ser de qualquer maneira, né? E ele vai dizer: far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Irmãos, quando temos uma casa nova, e vamos lembrar que estamos comparando essa casa nova com um mover novo. Tudo pode acontecer. Nós somos novos muitas das vezes. Você imagina você pegar uma casinha de criança e soltar ali umas 8, 12 crianças. E se você ficar ali umas 2, 3 horas olhando, você vai ver o tanto de coisas mais absurdas que elas vão fazer. Porque elas são crianças. Tem que ter alguém cuidando. Às vezes tem um brinquedinho ali, ninguém brinca, né? Mas se um pegar, puxa vida, é meu! Eu vi primeiro, mas estava aqui não, mas aí vai ser aquilo. Agora, tenta ver a igreja como essas crianças. Nós somos assim. Às vezes tem um serviço na igreja que ninguém faz. Mas se alguém for fazer, fala assim: fulano está querendo ser melhor que todo mundo. Por que ela vai fazer? Ou por que ele vai fazer? Ele está querendo ser o pastor, né? Toda reunião ele quer abrir, toda reunião ele quer tocar, ou ele quer falar, tudo ele tem uma opinião, ou ela tem uma opinião. Às vezes ninguém faz, se um vai fazer, todo mundo quer fazer. Irmãos, às vezes nós brigamos ao tentar fazer uma coisa simples. Vamos fazer um almoço? Pronto. Conforme for, vai ter briga. Coisa simples.
Vamos fazer um encontro, vamos fazer uma reunião, vamos convidar alguém. Nós, às vezes, pequenas coisas. E o que isso mostra para nós? Que nós somos crianças. Que as intenções são boas, mas as motivações precisam ser purificadas. E que nós precisamos ser tratados pelo Senhor. Precisamos ser disciplinados pelo Senhor. Quantas coisas nós temos que aprender, né? O que representa o parapeito? Você sabe que se você pegar as crianças, levar numa casa que tem uma laje, aquela escada bonita, imagina os meninos e o céu estiver cheio de pipa, aqui fala pipa, né? Alguns lugares fala papagaio, né? Fatalmente os meninos, se você piscar o olho, daqui a pouco eles estão lá em cima. E se não tiver parapeito, é bem provável que vai acontecer uma tragédia. Isso é quando um empurra o outro lá de cima, né? Porque Paulo falou sobre os irmãos que se a gente brigar uns com os outros, cuidado para não se devorarem uns aos outros como as bestas feras. Ele falou isso no livro de Gálatas, que nós podemos matar uns aos outros com a língua, com julgamento, com juízo, né? Está lá em Gálatas, nós somos perigosos, né? De vez em quando escorre um veneno assim pelo canto da boca, né? Então, irmãos, o parapeito, ele representa limite. Daqui para lá você não pode passar. O parapeito representa a ordem, nós queremos ficar soltos. O parapeito representa governo. Representa autoridade. Nós não estamos num reino de anarquia. Quando Jesus orou, seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino. Assim como é feito no céu, seja feita a tua vontade na terra, porque no céu Deus tem uma autoridade que ninguém vai burlar essa autoridade, porque Ele está no seu trono, mas na terra Ele colocou o homem. E agora Jesus está orando para que o homem se sujeite a Deus. Porque o seu reino só vai poder passar em cada lugar e se manifestar em cada lugar através das pessoas que sujeitaram o seu coração ao Senhor. No céu houve uma rebelião e Deus expulsou Satanás para a terra. Agora, irmãos, o demônio está na terra, cheio de espíritos malignos. E o que ele quer fazer? Ele quer estimular a cada um de nós também a não nos submeter a Deus, não nos submeter à sua palavra e a não nos submeter uns aos outros, porque ele não quer que a igreja seja a casa de Deus, ou a expressão do seu reino. Você que trabalha fora, você chega em casa, você quer tomar um banho na sua casa, e a casa ser aquele lugar de prazer, aquele lugar de descanso, é onde você expressa a sua personalidade, a sua família. A casa de Deus é assim também. É o lugar onde Ele quer chegar e encontrar tudo em ordem, e Ele quer descansar e ter comunhão conosco. É o lugar da presença de Deus. Mas o que o inimigo quer fazer? Ele quer fazer como às vezes acontece com algumas casas. Quer que haja uma guerra entre o casamento, porque uma casa dividida contra si mesmo, e assim seja a igreja, que haja contendas, ciúmes, inveja, problemas, para que essa casa não prevaleça e o reino de Deus não se manifeste. Então será um lugar de muita rebelião, de indisciplina e uns contra os outros. Quando alguém está dormindo na sua casa, fala, bem, fala baixinho que a pessoa está dormindo, está descansando. Assim tem que ser conosco na igreja. Nós temos que tratar as coisas com temor, para não espantar a presença de Deus. Santidade convém à sua casa, o Senhor falou. Inclusive, irmãos, tem um texto, nós vamos voltar aqui, tá? Mas vem aqui comigo em 1 Reis, falando da casa, depois a gente volta aqui. É um pouquinho para frente, né? Vai passar Josué, depois vai passar Samuel.
1 Samuel. Samuel. Perdão, 1 Reis. Deixa eu só ver o versículo aqui. Capítulo 6, o verso 7. Vou pedir que alguém leia. Edificava-se a casa com pedras, já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificava. Está vendo? Lá nas pedreiras podia ter barulho de martelo, de outros instrumentos, de outras ferramentas. E você preparava, as pedras eram preparadas lá. Mas na casa não pode ter barulho. Porque a casa é um lugar de descanso do Senhor. É um lugar de adoração. É um lugar de comunhão. Então nós temos duas coisas aqui. Pedreira e casa. Pedreira representa o lugar de trabalho. De se preparar, de se fazer os arranjos. E a casa o lugar de adoração. Da presença de Deus. Nós precisamos aprender a tratar as coisas separadamente com pessoas certas, para que não haja transtorno no meio da comunhão e a gente esteja prejudicando os irmãos mais novos e pessoas que não têm nada a ver. Não é? Por exemplo, teu irmão pecou contra ti. O que você tem que fazer? Mas como que Jesus falou? Vai falar com ele, o que mais? Vai refletir ele só. Aí, ó, valeu, Marcelo. Tu e ele, ó, só. Porque eu não quero barulho dentro da minha casa. Então você chama o irmão no cantinho, não deixa ninguém ver, não deixa ninguém saber. Eu não quero que você exponha o teu irmão ou a tua irmã. Você quer que alguém exponha a sua fraqueza? O seu problema? Não, então você também não tem que expor do seu irmão. Porque com a medida que você medir, você vai ser medido. Você vai sozinho porque Deus quer descrição, quer que a gente seja pessoas, sabe, nobres. E você conversa com ele à parte. E por que o Senhor está falando se teu irmão pecar contra ti? Porque como a casa de Deus é família, é comunhão, é andar juntos, então vai ser como a boca, vai ser os dentes e a língua. De tão perto que andam juntos um dos outros, de vez em quando os dentes mordem, não foi por querer, mas porque está muito perto, às vezes acontece. Você vai dar uma martelada, às vezes acerta o dedo, ou fura a mão. Você acaba se machucando, mas você não faz isso de propósito, você não é masoquista, né? Então, irmãos, se a gente vai andar próximo uns dos outros, ter comunhão, lembre-se disso, que igreja e casamento são para transformação. E Deus vai colocar pessoas do seu lado que às vezes você não quer, mas porque Ele te ama, e Ele vai usar essas pessoas para transformar você. Você sempre vai achar que aquelas pessoas são inadequadas. Puxa, coitadinho daquele irmão. Pois é, coitadinho de você. O problema está em você, que você não está vendo os outros com os olhos de misericórdia. Então você fala que o seu irmão à parte, resolveu, esquece. Mas qual é a nossa tendência? Seu irmão pecou contra você. Você vai lá e fala para aqueles irmãos ou aquelas irmãs mais próximas. Hoje tem até Facebook, né? Tem gente que põe no Facebook. De vez em quando abre o Facebook, eu estou me sentindo tão só. Meu Deus! Estou triste. E as pessoas usam o Facebook para maquiar as coisas, né? Não fala para os outros, vai falar para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, né? Irmão, nós temos que ter discrição. Tem mulheres que falam mal dos seus maridos, do seu cabeça. Tem maridos que falam mal das suas mulheres, falam mal dos filhos, filhos falam mal dos seus pais.
Tem gente que pega o problema de casa e leva para os outros de maneira inapropriada, porque não está levando para pessoas maduras ajudar. É só uma falácia, uma tendência de tentar convencer os outros de que ela está certa e que os outros têm que ter misericórdia dela, compaixão dela, afinal, pobrezinha, né? Dela, por ela e para ela são todas as coisas. Então tem que ser do jeito que ela quer, o que ele quer. Irmãos, tudo isso fere o Senhor. Tem um livro pequenininho na Bíblia chamado Obadias. Aconteceu que Deus estava disciplinando uma casa. E aí o irmão viu aquilo e falou, em outras palavras, pois falei. Eu falei, você está se alegrando que o seu irmão está sendo, tá bom, ele tirou a disciplina do seu irmão, botou na casa dele. Está na Bíblia. E a gente deseja que as pessoas passem por uma tribulação, uma disciplina, e o Senhor faz aquilo vir sobre você. Não pode lidar com os outros assim, né? E somente se não der certo o diálogo com o seu irmão, você chama 2 ou 3 testemunhas maduras, idôneas. Mas o alvo ali sempre é a reconciliação, nunca é a exposição. Porque a casa é um lugar de descanso. Nós não podemos entupir a casa de Deus de problema, de pecado, de discussão, enfim, de coisas que não vão trazer edificação. Amém, irmãos? Amém. Quando a gente se reúne é um lugar de adoração. Amém. Então ele fala assim, olha, edificava-se a casa com as pedras já preparadas nas pedreiras. Aí essas pedras eram lapidadas lá. Quando as pedras estavam preparadas, elas rolavam das montanhas, monte abaixo, devagar, e elas eram encaixadas no lugar onde ela deveria estar. Não se usava como cimento, argamassa como tem hoje, para segurar as pedras, porque o que segurava as pedras era o peso que cada uma tinha. Então preste atenção numa coisa, Deus vai colocar você e eu em pedreiras, naquela situação que você não quer, mas Ele ali vai ter que lapidar você, porque senão você não vai poder ser usado pelo Senhor. Olha aqui, estamos numa casa, você está vendo algum tijolo aqui? Não, porque estão uns sobre os outros. E quando você pega uma esquina, o final da parede, se um tijolo passa o limite, o que o pedreiro faz com ele? Quebra, que é para ele não chamar atenção. Se você começa a chamar atenção, o que Deus faz? Começa a falar para você ver. Você vai ser quebrado. Pedro foi o que mais falou. E o que Deus fez com Pedro? Foi o que mais quebrou. Nós às vezes queremos uma parede que um pedaço de tijolo sai para fora. Esse pedaço é o nosso ego, né? Sempre queremos estar em evidência. Mas Deus quer nos colocar uns sobre os outros, quebrantados. Depois Ele vai fazer o embolso, a cobertura, vai pintar e você não vê pedra nenhuma, tijolo nenhum, você vê uma casa. Enquanto cada um dos irmãos estiverem aparecendo com as suas opiniões, não temos uma casa. À medida que somente Cristo em vós, a esperança da glória, e essa for crescendo, essa realidade, aí temos a casa de Deus. Tem irmãos que não conseguem andar perto dos outros. Ele é uma pedra pontiaguda, onde ele passa, ele vai rasgando, vai furando tudo. E o Senhor precisa nos lapidar. E o Senhor tem umas coisas assim que, poxa, tem hora que parece que Deus exagerou, né? Reunião pelas casas. Pronto, temos um problema. É muito melhor você alugar um prédio e pagar uma faxineira, pagar tudo, terceiriza tudo. A gente deveria ter muito dinheiro, pagar tudo para ninguém pôr a mão em nada. E aí seria aquele teatro, né? Que todo mundo seja ali santificado, Pai do Senhor. Está todo mundo, você está bem, irmão? Graças a Deus, não estou bem. Aí todo mundo senta santo, porque quando nós estamos reunidos, todo mundo é santinho, sabe? Bonitinho, umas gracinhas, irmãos. Os casalzinhos, às vezes, de mão dada, né? Uma maravilha, irmão.
Então ninguém é transformado. Mas o Senhor às vezes não deu tanta provisão para nós. Tá vendo? Não temos dinheiro nem para alugar um local. Não aparece uma escola pública, tem dezenas ou centenas de escolas nessa cidade. E ele fecha as portas. Às vezes é assim, não é sem mais vezes, é assim. E ele quer a gente reunindo junto pelas casas. Qual casa? Na minha ainda não dá, né, irmão? Você sabe que... pois é. É aí que está a questão. Você ora, Senhor, me usa, abençoa minha família. Eu vou abençoar, eu vou levar os irmãos reunidos na sua casa. Não, Senhor, não é bem isso que eu estou falando. Não, é isso que é a bênção. Por quê? Eu queria que o Senhor falasse comigo, e Deus traz lá 30 irmãos para sua casa para falar com você. Nós não entendemos o Senhor. Saulo assolava a igreja e Deus falou: Saulo, por que você me persegue? Porque quando você serve os irmãos, você está servindo o Senhor. E quando você não recebe bem os irmãos, você não está recebendo o Senhor. Quantas vezes você quer receber o Senhor na sua casa? Quantas vezes você queria receber? Todo dia. Todo dia. Mas é o Senhor, né? Não são os irmãos. Então, irmãos, o Senhor tem umas coisas estranhas, sabe? Porque agora nós vamos precisar ser transformados juntos. Amém. Porque uns recebem e o outro chega, mas esses que chegam também têm que aprender a chegar. Eu me lembro uma vez que os irmãos passaram a reunir na minha casa em São Paulo. E era muito gostoso, só que no outro dia tinha escola, tinha que trabalhar. No começo a gente ficava até meia-noite, 11 horas, 1 hora da manhã, às vezes até mais, né? Só que a gente já tinha confiança, a coisa foi crescendo. Eu falei, precisamos aprender o outro lado da moeda. Já era 11 e pouca, aí tinha um irmão lá muito grandão, quase uns 2 metros, negro, forte, um vozeirão, parecia de muitas águas, né? Eu falei, irmão tal, lê, tem uma palavra de Deus para os irmãos, e todo mundo já ficou animado, né? Puxa, irmão, estamos com fome, né? Vamos ter comunhão, tem uma palavra. Eu falei, João 7,53, você poderia ler? Alguém pode ler João 7,53 aqui? Quem pode abrir a Bíblia? Cada um foi para sua casa. Pois é. João 7,53. Aí eu falei, tem uma palavra de Deus, os irmãos leram isso. E aí ficaram esperando eu falar alguma coisa, eu fiquei quieto. Aí um foi olhando pro outro. Eu acho que eu estou entendendo, né? Isso aí, um a um, dos mais velhos para os mais novos. Então, sabe, a gente, graça e governo, né? Precisa ter sabedoria, irmãos. Que tudo tem um equilíbrio. Amém. Né? Para não sobrecarregar ninguém. Amém. E aí eu me lembro uma vez, isso já em outra cidade, tinha um pessoal que Deus prosperou muito, assim. Eram pessoas bem de vida, né? Mas eles não tinham misericórdia das pessoas. E lá uma vez, falou, tá bom, nós vamos receber os irmãos na nossa casa. E aí vieram uma família muito pobre que não tinha banheiro, assim como o nosso banheiro. E uma irmã entrou no banheiro, foi usar, aí ela olhou o vaso sanitário e o bidê de higiene feminina e ficou assim, meu Deus, o que é isso? Nunca viu aquilo, irmão. E ela fez a necessidade fisiológica no bidê e foi embora e largou o defunto lá, irmão. Aquela criança ali. Então assim, é um tratamento de Deus para todo mundo, né? Porque a irmã, para ela, está acostumada, ela veio da roça, né? E fez a outra lembrar, poxa, tem pessoa que nem banheiro tem, né? E agora, eu vou dividir com a irmã porque ela fez isso aqui? Será que a minha casa é para servir o Senhor ou é para... Quer ver, nós recebemos os irmãos, eu lembro uma outra cidade que os irmãos iam chegando, a irmã ia passando pano atrás dos irmãos. Cada passo ela passava um pano assim, que ela tinha mania de limpeza, sabe? Ninguém queria ir naquela casa, né? Era um perfeccionismo muito grande, né? Irmão, nós somos pessoas difíceis, nós somos abusados, né? Nós somos indisciplinados, tem gente que come, larga tudo,
quer ter comunhão na palavra, mas não quer ter comunhão na cozinha, na louça, em arrumar uma casa, né? Em deixar as coisas arrumadas. Temos que lembrar que quando a gente recebe as pessoas, ou vamos na casa dos irmãos, a casa que está recebendo, você vai gastar água, luz, telefone, açúcar, gás, tudo. E ali a gente ainda deixa às vezes tudo sujo e vai embora, né? Banheiro então, meu Deus do céu. Parece banheiro do hospital, de delegacia, de bar, né? E a gente vai ter que aprender, irmãos, que no começo precisamos amar uns aos outros ao ponto de sofrer o dano. Mas aos poucos tem que ter correção, tem que ter bronze, tem que ter disciplina, tem que ter comunhão, né? Mas nunca murmuração. Sempre acreditar que os irmãos estão fazendo o melhor que pode, com sinceridade. E uma coisa que às vezes eu falo, né? Nós não tivemos, os homens não tiveram pais adequados para ensinar eles a como ser marido, como ser trabalhador, como ser um bom pai. Não sabia, nós não sabíamos. E nem as mulheres. Então nós casamos assim sem ser muito preparados, né, para casar, e hoje é isso. Tem marido que é devagar demais, tem outro que é rápido demais, e assim sucessivamente, né, irmãos? E a gente vai precisar ter paciência uns com os outros. Agora você imagine Deus juntar todo mundo como igreja, como família, para a gente viver junto, irmãos. São muitos problemas. E a gente vai precisar ter amor, ter paciência, ter misericórdia, porque Ele quer uma casa. Amém? Amém. É uma escola de paciência. E Ele está falando, olha, prepara as coisas na pedreira, trata as coisas separadamente. Os varões precisam se reunir para decidir dia de reuniões, horário de reuniões, caráter de reuniões. Não é deixar para cima da hora. Senão nós vamos ter barulho na casa, né? Era 7. Não, você falou 8. Não, entendi que era 8, mas fulano era em tal casa, não, é em outra casa. Mas nem vai ter, mas tem. Então, as coisas não foram bem ajustadas, né? No começo isso é normal, mas não pode continuar assim. Tem que ir tratando as coisas com antecedência, né? Porque a casa é um lugar de comunhão, adoração. E, irmão, nós temos muito que aprender para o Senhor. Uma vez eu viajei, e aí alguém, vai ter reunião? Eu falei assim, não tem reunião não. Uma irmã falou, não tem reunião. Aí falou para o outro falou para o outro, e pum, não ia ter reunião. E aí eu, de propósito, falei, irmãos, como que foi a reunião tal dia? Ué, mas tal dia não teve reunião. Mas por que não teve reunião? Fulano falou que não tinha reunião. Eu falei, fulano, você falou que não tinha. Não, eu falei porque Beltrano falou. Ué, Beltrano falou porque o outro falou, enfim. E sabe onde estava a raiz? Uma irmã achou que não deveria ter reunião. Puxa vida. E aí foi um problema, porque a reunião é em torno de Cristo, não é em torno de um irmão. Se o irmão não está, não temos reunião. Ou vem poucos irmãos. É possível então que a gente está vindo à reunião e não está vindo a Cristo. Isso é um grave problema. Nós temos que vir a Cristo, encontrar Cristo na comunhão dos irmãos. Se o irmão veio ou não veio, isso é outra história. E aí surgiu um outro problema, né, irmãos? Que às vezes as pessoas opinam demais, né? Numa localidade nova é normal, mas isso precisa ser corrigido. A gente sabe que biologicamente, psicologicamente, as mulheres falam cerca de pouca coisa, 20 mil palavras por dia, 25. Os homens falam 10, 5, às vezes tem uns que nem falam, outros falam demais também, mas como é fácil às vezes as irmãs opinarem e querer tomar decisão, né? Não é por mal, né? Mas é que quer ver as coisas andando rápido. E aí Paulo foi obrigado a falar algo para as mulheres lá na igreja em Corinto. Você lembra o que Paulo falou? As mulheres estejam em silêncio. Não é porque as mulheres são inferiores, mas é porque Deus entregou o governo aos varões. E vai ser muito melhor quando alguém perguntar para a irmã, e aí, assim, assim, assim. Liga para o meu marido.
liga para o fulano de tal. Que um dos papéis das mulheres é ajudar os seus maridos a ser cabeça dentro de casa. Por isso que uma mulher muito rápida, ela tem que botar o pezinho no freio. Que a tendência é... Já adiantou e quando foi ver, já fez. Isso não é o problema daqui, isso é o problema de todos os lugares, né? E às vezes os maridos são devagar demais, né? Irmãos, até ajustar isso, os maridos aprender a ser cabeça e as mulheres auxiliadoras. Oh, irmão. E o Senhor nos juntou assim. Amém? E a gente vai aprendendo junto. Claro que em muitas coisas Deus colocou as mulheres. Quando o Senhor ressuscitou, quem primeiro viu? Foram as mulheres. E as mulheres saíram correndo e avisaram aos varões. Inclusive tem um casal na Bíblia que é Priscila e Áquila, né? Aparecem 5 vezes na Bíblia. 4 vezes Priscila está na frente. E Áquila está em segundo lugar. Quando se fala de serviço, Priscila era mais dotada do que o marido. Mas quando fala da casa ou do governo, Deus colocou o marido na frente dela e ela tem que aprender, com todo o dom, talento, habilidade para ver e fazer as coisas, lembrar que tem um cabeça sobre ela. Ela fala, pergunte ao meu marido, bem, o que você acha? E às vezes o marido, e aí, vamos? Mas aí o outro problema é que os maridos às vezes são devagar e se as mulheres parar, a casa cai, né? Às vezes você chega na reunião, as mulheres chegam na frente dos homens. Complicado isso, irmão. São meio homem, meio banana, né? Mas o marido precisa se levantar em nome do Senhor e querer ser o homem da casa. Tomar decisão pela casa, ter responsabilidade com as coisas do Senhor. Então, queridos, não pode ter barulho na casa. Amém? Amém? Tem que ter adoração, tem que ter comunhão, muita comunhão. Quando a casa é nova, tem que ter muita comunhão. Tem que ir bastante diálogo, pedir ajuda, sentar, conversar. Não faz mal, isso faz bem. E vão surgir muitas dúvidas, né? Vamos voltar lá para Deuteronômio 22. Quando edificares uma casa nova, faleás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue se alguém de algum modo cair dela. Não podemos cometer coisas na comunhão que ofendam as pessoas ao ponto das pessoas não quererem caminhar mais. E nós somos bons para fazer isso. A fulano não quiser vir mais, vai fazer o quê, né? Às vezes é até bom que não venha. Hã? A gente arruma até um versículo bíblico, né? Se alguém não permanecer no nosso meio, porque não é dos nossos, que quem é dos nossos ouve, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Irmãos, quantas vezes falta amor, falta misericórdia. Nós temos que ter paciência com os mais velhos. A Bíblia fala para tratar as mulheres mais velhas como mãe e os homens mais velhos como pai. Ter paciência com as crianças. Sabedoria com as crianças. Autoridade com as crianças, mas ao mesmo tempo amor, né? A gente, assim, por exemplo, se eu sou muito pontual e tratamos às 7, tem que ser às 7. Isso é correto, precisamos de irmãos sérios, assim, e irmãs também. Mas isso não pode estar acima do amor e da misericórdia. Se a sua pontualidade gera uma dificuldade em você porque alguém chega atrasado, então significa que falta compaixão no seu coração. E nós não temos que esperar chegar todo mundo para começar a reunião. Se a reunião é às 7, vamos chegar antes das 7. E aí quando for às 7, nós começamos a orar. E os outros que vão chegando depois, o fato de começar a reunião, isso torna uma correção para as pessoas. Mas se você está olhando que as pessoas estão chegando atrasadas, é porque você está deixando de olhar para o Senhor. E você está olhando e julgando as pessoas.
Deixa as pessoas na mão do Senhor, mas você seja exemplo. Mas às vezes nós somos perfeccionistas, né? Assim como tem alguns que querem sair da reunião meia-noite, 1h da manhã, tem gente que quer sair às 9. Esses dias eu tive que falar para uma família, né? Olha, a reunião é na sua casa, a casa é de vocês, o marido é o cabeça na casa, só que nem porque você é o cabeça da casa, você é o cabeça da reunião, porque a reunião é na sua casa. Então nessa hora sua casa tem que estar submissa ao Espírito Santo através dos irmãos. Porque tem gente que quer ter reunião na casa, ou na empresa, ou no salão, seja lá onde for, mas ele quer mandar na igreja. Eu reuni no lugar que a pessoa vai... Irmão, pode começar. Falar para uma irmã. Ó, começa. Ô, Jesus. Eu acho que tem que terminar. Vai dar 9 horas. E no meio dos outros. E quando eu passar 9h05, ela levantava e fazer o café e me largava lá. E ia embora, assim, a reunião terminou. Esse é um outro problema, irmãos. Você sujeitar a sua casa ao Senhor. Porque às vezes nós até reclamamos, né? Ninguém me visita, as coisas não são aqui. Porque os irmãos têm preferência, mas o que Jesus falou? Se o grão de trigo cai em terra e ele não morre, o que acontece? Muitos irmãos estão sozinhos, ou suas coisas estão sozinhos, porque você controla. Você não dá para o Senhor. O ego é muito grande. Como você quer que os irmãos façam com você, faça com eles também. Então, até a gente chegar a esses ajustes e a gente entender que tem casa que Deus escolheu. São os hospedeiros da cidade, Deus dá graça para isso. Não que vai haver uma sobrecarga, mas no começo da igreja é assim. Temos que ter paciência uns com os outros. Ô irmãos, aí vem a questão de parapeito. Volto a falar, parapeito representa limite, governo, autoridade. As coisas não podem ser de qualquer maneira, né? E sobre parapeito, a gente poderia aproveitar algumas passagens do livro de Atos. Vamos lá no livro de Atos. No livro de Atos, capítulo 2. Nós sabemos que Pedro pregou a palavra, se converteram cerca de 3.000 almas. Nós somos aqui um grupo de 20, 30 pessoas às vezes. Vai imaginar 3.000 almas. Imagine como é que não é. Só que a lição de Pedro é o seguinte, vou pedir para alguém ler 2,36. Toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus, que tu crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. A pregação de Pedro não era igual hoje. Ô irmão, vem que ele vai resolver todos os seus problemas. Se você não casou, vem para a igreja que ele vai arrumar um marido para você, irmão. Hoje as pessoas estão pregando assim. E é um evangelho egoísta, porque coloca o homem no centro, né? Você tem que crer para você não ir para o inferno. Então a pessoa vem porque ela tem medo do inferno. Claro que ela vai para o inferno se ela não crer no Senhor. O Senhor não negou isso, né? Mas o que Pedro pregou é o seguinte, que nós temos que saber, com toda certeza, que o Jesus que nós crucificamos, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, você não pode ser mais o Senhor da sua vida. Você não manda mais na sua vida. Você não vai fazer as coisas mais como você quer. Você vai viver para o Senhor. O segredo, porque eles eram cerca de 3.000 almas e a vida da igreja foi gloriosa, é porque todos perderam a cabeça. E eles reconheceram que só o Senhor Jesus Cristo é a cabeça. Eles passaram a usar a mente de Cristo, a depender do Senhor. E aí no verso 41, alguém pode ler?
de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia arregaram-se quase 3.000 almas. Obrigado. Verso 40. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Ele não fala salvai-vos do inferno. Salvai-vos desta geração perversa. Sabe que geração perversa era aquela? O povo de Deus, que eram os judeus na época. Por que geração perversa? Porque eles tinham a lei, que era a Bíblia, a palavra na época. Eles tinham o templo, eles tinham os anciãos, eles tiveram Moisés, eles tinham tudo. Só que era tudo para eles. E a casa do Senhor ficou deserta, virou uma casa de cambistas e salteadores. Vocês não sabem que a minha casa será chamada casa de oração? E vocês fizeram a minha casa uma casa de salteador? Ou seja, colocaram o homem no centro? Então, irmãos, o Senhor está dizendo, vocês precisam ser salvos dessa geração que é perversa, porque elas vão querer escravizar o próprio Deus, para Deus fazer a vontade delas. Precisa converter o coração, para sermos a casa de Deus, onde Ele governa, descansa e Ele possa habitar, porque nós não vamos viver mais para nós mesmos, nós vamos viver para o Senhor. Não temos que forçar a barra em nada. Temos que ir diante do Senhor, isso aqui, Senhor. Como vai ser isso? O que o Senhor quer nos ensinar? Mas nossa tendência é manipular as coisas, né? Por isso que se converteram cerca de 3.000 almas. E aí no 42 mostra assim: eles perseveravam, em primeiro lugar, A doutrina dos apóstolos. perseverar. O vento vai nos empurrar para muitas oposições, mas nós temos que, quando vir um bocado de coisa na cabeça, um bocado de minhoca, quando a nossa alma ficar agitada, lembre-se disso. Não é para você perseverar nos seus sentimentos, nas emoções, que o nosso sentimento e emoções é igual ao tempo de verão, né? A meteorologia aponta que hoje teremos tempo estável, sujeito a chuvas e trovoadas, com leves pancadas de chuva. Mas o que é isso? A mínima vai ser tanto tal hora, mas mais tarde vai ter frio. Um dia estranho, né? Você sai sem casaco, daqui a pouco se arrepende que fez frio. Aí leva guarda-chuva, está calor. Você não pode confiar no dia. A nossa emoção é assim. Então é para perseverar na palavra. O que diz a palavra. Mas o que diz a palavra? Perseverar nos ensinamentos do Senhor. Tem lugares que os irmãos querem ter uma democracia. Sabe aquele parapeito? Aquele que fala de governo. No Velho Testamento podemos dizer que tinha uma teocracia. Deus mandava e fim de papo. E ele escolhia um homem especial: Moisés, Davi, Elias, Samuel, um rei. No Novo Testamento não temos Moisés. Então nós achamos que somos um povo livre. E a nossa tendência é uma democracia. Irmãos, o que vocês acham de a partir de agora fazer assim? Quem concorda, levanta a mão. Isso é um perigo, irmãos. Porque isso é o mundo. Isso é democracia. Então nós não temos teocracia, nem democracia. Interessante a palavra democracia, vem de demo, né? Talvez a raiz da palavra não é essa, mas já começa estranho em português, né? Demo. Lembra? Quando você pensar em democracia, lembra do demo. Porque ali vai estar ele no meio da democracia. Mas é a koinocracia. Koinonia é uma palavra no grego que significa comunhão. Koinocracia significa o governo de Deus na comunhão dos seus filhos. Aquilo que está em Atos 15, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então os irmãos se assentaram a ter comunhão. Claro que ali se assentaram os apóstolos e os anciãos, não foi toda a igreja, né? E eles acharam a vontade de Deus. A vontade de Deus, irmão, para achar vai tempo às vezes. Nós temos que ter temor, tem que pedir ajuda. Talvez podemos fazer as coisas provisoriamente, mas nós queremos a vontade do Senhor.
parapeito fala de governo, as coisas não vão poder ser de qualquer maneira e tem que ter cuidado com a democracia. Nossa tendência é vamos fazer assim, não, assim não, vamos fazer. E aí quando a gente vê, o Espírito Santo não está guiando a gente. É o nosso ego que está controlando as coisas para serem mais conforme a nossa vontade. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos produzia comunhão, eles caminhavam juntos, eles viviam juntos, eles tinham tudo em comum, não havia necessidade entre eles partiam pão e eles perseveravam nas orações. Em cada alma havia temor a Deus. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam... Por favor, leia de novo esse pedacinho. Mais alto. Todos os que creram estavam juntos. E por que você quer falar que os irmãos não estão tão juntos? Os irmãos estão muito juntos, quer estar junto todo dia. Mas aqui diz que todos que creram estavam juntos. Nem todos podem estar juntos em todo o tempo. Nem todos podem estar juntos. Não podemos querer que todos estejam juntos numa mesma casa. Mas a vida da igreja é uma vida de comunhão, uma vida de família. Tem gente que gosta de andar isolado. E gosta de vir só para a reunião. Mas a vida da igreja é um corpo. É um cuidando do outro. Havia o pórtico de Salomão, que era uma área grande assim depois do templo, né, ao lado do templo, e os apóstolos passavam o dia ali. Irmão chegava do trabalho, daqui a pouco estava ali. E quando ele chegava, o outro estava indo trabalhar. Mas eles tinham essa vida. E era isso que impactou a sociedade da época, porque eles se amavam. Imagine, lá em Montemor uma vez, o irmão foi comprar um carro. E aí ele foi comprar e comprou um Verona, já mais antigo. Aí chegou lá em casa: irmão, comprei um carro aqui e tal, dá uma olhada aí. Eu fui lá ver, né? O que você acha? Eu falei: posso ver? Pode. Eu peguei, liguei o carro. Havia folga no volante, estava queimando óleo, o motor não estava batendo direito. O irmão estava cheio de problemas. Eu falei: olha, irmão, Verona não é um carro bom de mercado para você vender. Verona é um carro que saiu de linha. E fui falando. E esse carro está com problema de motor, assim. Se você quer um conselho, eu aconselho você pegar um Golzinho, porque você não conhece carro, não pode ter problema de mecânica, você não quer gastar dinheiro com manutenção, você está começando a vida, então pega um Gol, um Fiatzinho, mas pega um carro assim que seja como um jegue, pau para toda a obra. Devolve esse carro. Não, eu acho que não, né? Porque eu gostei do carro e já comprei. Não, fica à vontade, você vê. Enfim, irmão, o carro fundiu o motor, quebrou, foi uma confusão. Depois ele pediu desculpa, ele falou: nossa intenção não é controlar os irmãos, não é mandar nos irmãos. Só que se eu não sou pedreiro e vai ter um trabalho na minha casa, eu vou pedir aos irmãos que são pedreiros me aconselhar. Se eu não sou eletricista, eu vou pedir àqueles irmãos que são eletricistas me aconselhar, e assim vai, né? Então, quando for carro, chame irmãos que têm mais experiência. Aí um belo dia, ele foi comprar um outro carro. Ele falou: irmão Gerson, eu queria ouvir aquele conselho, você pode me ajudar? Eu falei: posso. Surgiu um carro do irmão fulano de tal, que era um pastor. Pode ajudar? Pode. Podemos ajudar? Pode. Aí eu liguei para uns 5 irmãos. Um é engenheiro, o outro irmão, nós somos assim uns 6, 7 irmãos. Um levantou a documentação, o outro olhou o motor, o outro olhou a funelaria, o outro, irmão, o dono do carro olhou assim e falou: meu Deus, o que é isso? Reviramos tudo. Aí nós falamos: agora esse aqui você pode comprar. Então, sabe, irmãos, como é bom a gente poder fazer as coisas juntos. Mesmo que você não precise, mas lembre que igreja é família. Não faz muito tempo, eu e a Miriam ajudando uma família assim, que graças a Deus é muito próspera. Ela reclamou, né? Já está uma senhora, mais de 50 anos, 60, quase 60. Ai, irmão, estou muito cansado, faço muita coisa nessa casa, e a casa é um gigante. Não, mas você não contratou as empregadas? Pois é, mas ela não faz nada direito, né? Aí quando eu vejo, eu mesmo estou fazendo.
Eu falei, eu posso dar uma ponderação? Pode. Eu falei, o problema não está nas empregadas? Não? Eu falei, não. O problema é que a irmã é perfeccionista. Você nunca vai achar uma pessoa adequada para trabalhar do seu lado. Porque você é exigente. E você tem um problema de concentração. Você atrai tudo para você. Isso não é virtude, isso é fraqueza. É como alguém que tem uma empresa e ele quer fazer tudo. Ele não sabe delegar. Às vezes trabalha tempo, tanto que não tem tempo de ganhar dinheiro. Porque está com a cabeça enterrada no trabalho. Então, irmãos, tem pessoas que são assim. Ela quer fazer tudo e reclama que ninguém faz. Mas não é que ninguém faz, é que você não deixa as pessoas fazer porque você é chata. E você é chato. Você é enjoado, ninguém te aguenta, nem você se aguenta. Então que você está brigando com você mesmo. A irmã parou, falou, irmão, sabe que é verdade mesmo? Agora tem que tirar as mãos, né? Porque as pessoas são diferentes de nós, né? Elas vão fazer a coisa de... Claro, tem gente que é má funcionário, mal empregado, você tem que ser profissional, manda embora, a menos que a pessoa tenha potencial de aprender. Mas nós somos chatos, sabe? Nós nunca vamos achar alguém para trabalhar conosco. E na igreja, às vezes, nós queremos que seja assim. Você reclama que os irmãos não fazem, porque você não dá espaço. Uma vez eu estava com um casal, a mulher falou assim, mas esse irmão, tá vendo? A irmã não fala nada. Eu falei, mas irmão, faz 1h30 que você não para de falar, irmão. Eu também queria ouvir o teu marido, mas você não dá tempo. E às vezes na igreja é assim, irmãos. Não faça tudo. A gente recebe muitos irmãos lá em casa, eu falo para mim, bem, não faça. Encoraje os irmãos a trazer as coisas, as irmãs, mas não faça. Fica comigo, vamos servir, vamos cuidar, mas não faça. Porque a tendência é querer fazer tudo. Então aqui está falando que os que criam estavam como? Provérbio 18 diz assim, aquele que se isola, busca o seu próprio interesse e ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Irmãos que se isolam. Nós precisamos realmente aprender a fazer as coisas juntos, sabe? Tomar conselho, ceder, querer aprender, querer descer, desça para o outro crescer junto. E eles estavam juntos, tinham tudo em comum. Aí o 45 diz, eles vendiam as suas propriedades e bens, e eles distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Como eles criam que Jesus ia voltar naquele dia, eles não seguravam mais nada para eles. Irmão, nós temos dificuldade de ofertar hoje. Aqui está dizendo que eles vendiam propriedades, fazendas, casas. Eles pensavam assim, se o Senhor voltar hoje, para quem vai ficar tudo isso? E o Senhor tinha falado, juntai tesouro aonde? Não na terra. Vai ficar para o anticristo, vai ficar aí. Você tem que querer ter as coisas na terra para você ser um mordomo e investir no reino de Deus. O mundo fala, você tem que juntar para você ter mais. Mas Jesus falou, dai e ser-vos-á dado. Muitas vezes o Senhor não pode nos abençoar mais, porque nós somos mãos fechadas. E a gente não entendeu que Ele não quer nosso dízimo. Ele não quer os nossos 10% em si. Ele quer que a gente tenha um coração de mordomo. Um coração generoso. Ele não está exigindo nada de nós, mas Ele espera que a gente participe com aquilo que Ele nos deu. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, não dentro do templo, mas era no pórtico de Salomão. E eles partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições como? Alegria e singeleza de coração. Como? Com? Alegria e singeleza de coração. Irmãos, é tão fácil servir o Senhor. Quando você cuida dos irmãos, você está cuidando do Senhor. Com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eles
a palavra diz que eles vendiam suas propriedades e eles depositavam aos pés dos apóstolos. Nós vamos pular aqui. Nós vamos ao capítulo 6 e vamos tentar chegar ao fim por hoje. Capítulo 6 diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve... O que houve? Murmuração. Se cresce o número de irmãos, também se multiplica os problemas. Se tem só o casalzinho, tem lua de mel. Mas se chegou o Pedrinho, se chegou o nenenzinho, você sabe que você não vai dormir mais como antigamente. Talvez daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, que volta um pouco normal. E se o casal tiver um casal de gêmeos, ou 3 filhos, o problema vai ser multiplicado. Então, irmãos, aqui cresceram o número dos discípulos e também houve murmuração. É normal, se está crescendo o número de irmãos, vai crescer problemas. E era uma murmuração legítima. Nós temos que aprender que quando tiver coisas não muito satisfatórias, não dizer que é o diabo, mas tentar ver o que nós temos que aprender com essas coisas. Pode ser que algumas coisas que as pessoas estão falando sejam verdadeiras, mesmo que a base ou a motivação seja errada. Mas vamos ouvir. Por que estavam murmurando? Porque as viúvas dos gregos estavam sendo esquecidas na distribuição diária do suprimento. Você imagine que as viúvas dos hebreus estavam sendo mais privilegiadas, mais bem assistidas do que as viúvas dos helenitas, dos gregos. Então o que aconteceu? Os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Você sabe que eles vendiam as suas propriedades e depositavam onde? Aos pés dos apóstolos. Mas o chamado dos apóstolos é para cuidar das ofertas? Cuidar de dinheiro? Não, é do ministério da palavra, de fundar, de iniciar a vida da igreja. O inimigo parece que começou a usar essa liberdade de doar as ofertas aos pés dos apóstolos para prender os irmãos. E Pedro falou: nós não vamos abandonar o ministério da palavra para servir às mesas. Então vai largar esse assunto para lá? Não. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Algumas versões falam deste importante serviço. Então, irmãos, a diaconia, o cuidar das ofertas, o prover os recursos para a obra, para os pobres, para os necessitados, para a causa do Senhor, é um importante serviço. Se a gente não dá valor a esse serviço, é porque a gente não está vendo ainda com clareza as coisas. Nós estamos espiritualizando demais a casa do Senhor. E o Senhor quer que a gente cuide de pessoas. Ok? Lembra que ele falou: eu tive preso, não me visitaste. O Senhor teve preso? Tive. Quando? Quando vocês deixaram de visitar um desses meus pequeninos, vocês deixaram de cuidar de mim. Então temos que cuidar das coisas, né? E aí o que aconteceu? E quanto a nós, verso 4, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Quer dizer, nós vamos nos dedicar ao ministério da palavra e oração. É isso que o Senhor espera de alguns irmãos que têm encargo com a liderança. E vão separar irmãos para cuidar das coisas práticas. Esse parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-no perante os apóstolos e eles, chorando, lhes impuseram as mãos, porque as mãos aqui representam a autoridade. Não foram eles que falaram assim: a partir de hoje eu vou cuidar das ofertas. Não. Os apóstolos tinham autoridade. Impuseram as mãos sobre esses irmãos. E aí o verso 7.
Porque fizeram esses arranjos necessários. O que aconteceu? Primeiro, crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. E também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Irmãos, se a gente não faz os arranjos necessários, nós impedimos o Senhor de crescer a sua obra, de trazer pessoas. Não tem condição do Senhor trazer mais pessoas. Se a gente for meninos e o Senhor trouxer mais 10 ou 20 crianças, quem vai trocar essas fraldas todas? Então os irmãos que já estão precisam querer crescer e servir para se preparar para receber muitos outros que virão. Depois que colocar em ordem, isso aqui é um parapeito. Você está vendo que as viúvas começaram a quase cair lá de cima do terraço? Começaram a ver murmuração, começaram a surgir problema. Tem que multiplicar o número daqueles que vão servir. Às vezes nós queremos que as coisas sejam de qualquer maneira, mas tem que ter gente que, olha, Deus deu sabedoria e graça para cuidar das coisas práticas. Vou dar um exemplo assim muito prático. Vocês se lembram onde Jesus fez a ceia? Onde ele partiu o pão com os seus discípulos quando ele estava vivo? Perguntaram para ele: Senhor, onde você quer que a gente faz o preparativo para a Páscoa? E Jesus deu uma orientação para eles. Você lembra qual foi? Alguém lembra? Está na Bíblia isso. Vamos ver? Já vi quem tem que ver. Você fala, gente. Vamos ver? Nós podemos ir em Marcos. Acho que é o 14. Vamos ler do 12 ao 15? Marcos capítulo 14, do 12 Marcos 14, do 12 ao 15. O 16 faz parte, mas não precisa. Quem pode ler? No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento que ele comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai ali. E saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Você está vendo? Olha que lição maravilhosa. A gente quer fazer as coisas, tá bom assim, os irmãos são simples. Mas não foi isso que o Senhor falou. O Senhor falou que ele queria um lugar. Como é que é esse lugar que deveria ser esse lugar? Amplo. Olha, deveria ser amplo. Chega uma hora, irmãos, que o lugar tem que ser mais amplo. Deveria estar mobiliado. O que é mobiliado? Preparado. Né? Tem que ter os móveis, as cadeiras, os lugar para partir o pão, umas coisas preparadas. E deveria estar pronto. Aí lá o senhor ia partir o pão. Mas se chegar lá não está preparado, agora que vai arrumar as coisas, o que isso significa? Faltou cuidado. Então, irmãos, quando a gente fala de diáconos, os diáconos são aqueles que cuidam dos recursos, que encorajam os irmãos a contribuir. Porque de acordo com as necessidades, nós vamos precisar ter um local amplo. Nós vamos, às vezes, precisar alugar um auditório para ter uma conferência. Nós vamos precisar comprar cadeiras. Por exemplo, nós estamos sentados aqui nas cadeiras dos nossos irmãos.
Graças a Deus, mas se vamos sempre usar essa casa, um banquinho desse aí, eu que tenho amortecedor fraquinho, dói. Eu não tenho um amortecedor assim, né? Abastado. Dói, magrinho, né? Eu olhei para ti, né, irmão? Gordinho, né? Então, irmãos, nós vamos ter que pensar, vamos precisar comprar cadeiras. Sabe, lá em casa não dava conta a água. Tivemos que comprar um bebedouro, de preferência industrial, porque os irmãos se reúnem. Aí vamos partir o pão, tem que ter um móvel para partir o pão. Tivemos que comprar cadeiras, tivemos que comprar ventiladores, tivemos que fazer uma série de coisas. Mas aí a gente vai ver o seguinte, que a reunião da comunhão, do partir do pão pode ser nas casas, mas no livro de Atos, você vai ver uns 3 tipos de reuniões logo de começo. A reunião pública era de pregação do Evangelho. E eles não botavam os estranhos dentro de casa. Dentro de casa reunia os discípulos, mas eles tinham reunião, por assim dizer, de evangelização. Então isso aí tem que ser no lugar público, pode ser uma escola, pode ser uma praça, pode ser um auditório. E às vezes, irmãos, quando a reunião vai crescendo, o número de irmãos vai crescendo, nós podemos ter várias reuniões nas casas, no mesmo dia. Mas a reunião do ministério da palavra precisa ser um local propício para isso. Para não ter prejuízo de ter que estar perdendo tempo, senta aqui, levanta ali, criança para lá, e uma série de coisas. Temos que ter um bom gravador. Tem que preparar tudo antes, não na hora, é antes, que é para a gente poder servir o Senhor melhor. Eu me lembro que uma vez estava em casa, eu contei isso para os irmãos, e aí trouxeram um casal e colocaram lá em casa, como se fossem irmãos, e eram bandidos. E o cara estava armado com 3 oitão saindo para fora. Então Jesus foi partir o pão com os discípulos nas casas, mas a pregação do Evangelho era fora das casas, era público, a menos que ele tivesse uma direção específica de Deus. Nós às vezes herdamos o costume das religiões, né? Nós queremos acostumar a ficar sentado com o pastor trazer uma pregação sempre para nós. E a gente aprende sempre e não pratica nunca. Mas a gente vai ver que os irmãos, eles pregavam o Evangelho. Então, irmãos, às vezes tem dia que todos nós temos que sair para convidar as pessoas a vir para a reunião. Prepare durante a semana. Ore por aquela pessoa que Deus colocou no seu coração. Dê folhetos para ela. Leia uma passagem para ela. Não force a barra, mas você sabe que tem pessoas que o Senhor colocou no seu coração. E aí quando for ter uma reunião para a pregação do Evangelho, você traz essa pessoa. Nesse dia você não pode se distrair. Você tem que sentar do lado dela. Quando alguém for falar uma passagem da Bíblia, você que tem que abrir a Bíblia para ela, que às vezes vem pessoa nos visitar, os mais velhos, as irmãs estão distraídos lendo a Bíblia e larga a pessoa lá sozinha, sem, nem Bíblia tem na mão, quando tem não sabe achar. E nós vamos aprender a ter uma pregação específica para essas pessoas. Ajudar elas a encontrar, a ouvir a palavra. Depois você tem que levar essa pessoa em casa e certificar que ela está entendendo, passar a semana orando por ela. Nós vamos todos nos levantar para servir, não esperar que um ou outro faça um trabalho. Mas essa não é uma reunião dentro de uma casa para a gente sentar e ouvir uma mensagem. Essa é uma reunião que você vai dar no lugar de receber. Pode ser que seja uma casa se o Senhor dirigir assim. Mas, irmãos, o nosso coração vai ser voltado para a pregação do Evangelho. Mas você está vendo que são necessários arranjos? Paulo alugou uma casa em Roma para isso. Que é para ele estar abrindo a palavra e falando durante o tempo que fosse preciso. Então, muitas coisas nós vamos ter que aprender com a graça do Senhor sobre o parapeito, que tem que se fazer arranjos. A Bíblia fala de reunião dos obreiros com os presbíteros, de reunião de partir o pão, de pregação do Evangelho, de mutualidade. Podemos ter serviço com as irmãs, com as crianças, com a pregação do Evangelho, encontro regional, conferências. Como lidar com essas coisas?
como realmente o Senhor nos ajudar para que as coisas sejam ordenadas. E é claro que tudo começa devagar, né? Mas vai chegando um momento que é como o nosso sapato. Se o seu pezinho é 22, quando você era criança, agora ele foi para 23, 24, não adianta você querer usar o 22, vai fazer ferida. A vida está crescendo e você tem que mudar as estruturas para ela encontrar caminho para prosseguir. Então, irmãos, quando fizer uma casa nova, uma vida da igreja nova, uma comunhão nova, irmãos novos chegando, estamos começando tudo. Cuidado. Paciência, amor, misericórdia e parapeito. Parapeito fala de autoridade, governo, disciplina, limites. E a gente vai ver que cada um de nós temos dons diferentes, que isso vai ficar para uma outra hora, se o Senhor assim quiser. Mas é uma palavra assim de encorajamento. Sem parapeito podemos cair lá de cima. Mas com o parapeito brigando, a gente empurra alguém em cima do parapeito assim mesmo. Então tem que ter sabedoria, sabe? Lembrar que é família e tem irmãos que Deus chamou para alguns trabalhos específicos. E nem todos teremos o mesmo trabalho. Mais adiante, nós vamos ver que os apóstolos estabeleceram presbíteros, ou aqueles irmãos que vão ter a responsabilidade pela administração, pelas decisões da vida da igreja, para que haja equilíbrio. Porque num lugar onde não tem irmãos que assumam responsabilidade com a administração, todo mundo quer opinar e no final nós temos uma democracia e temos muitos problemas. Mas a igreja tem que ser um lugar como nós vimos lá na época de Salomão. Na pedreira nós preparamos as pedras, mas na casa não pode ter barulho. Precisamos ter os arranjos de tal maneira, irmãos, que haja paz entre nós e o Senhor encontre o meio da gente prosseguir. Com certeza, temos muita novidade pela frente. Tem muito trabalho. Tem muitas pessoas que Deus quer atrair. Mas para isso Ele quer nos edificar primeiro, as colunas no seu devido lugar, os fundamentos, para ter estrutura para acolher as pessoas. E como eu sempre falo, se não tivermos ordenados os mais velhos, estraga os mais novos. Entendeu? Os mais novos vêm sem mania, mas a gente tem umas manias estranhas e sem a gente perceber, a gente estraga os mais novos. Por isso que precisa ajustar as coisas. Que o Senhor nos abençoe para ser essa casa da habitação do Senhor, um santuário, um lugar onde Ele quer habitar, ter a sua presença, o seu reino, o seu testemunho, e Ele atrair muitas pessoas para essa grande família. Que o Senhor nos encoraje e nos abençoe. Amém.